Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os profetas do Novo Testamento. Na verdade, vai ser um resumo do artigo que eu escrevi, que eu vou deixar o link aqui no meu blog para que vocês apresentem, para que vocês possam ler com mais detalhes. Muito bem, os profetas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala de dois tipos de profetas. O primeiro profeta é aquele que ele fala de que eles são sinônimos de apóstolos. Ou seja, esses profetas eram aqueles apóstolos que não faziam parte dos 12 apóstolos. Isso está baseado em Efésios, quando Paulo fala, Efésios capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Vejam que Paulo coloca apóstolos e profetas como fundamento da igreja. Então, esses apóstolos, eles eram aquele grupo esses profetas eram aqueles grupos de apóstolos que não faziam parte dos 12. Por exemplo, Paulo, Lucas, Marcos, Barnabé, Tiago, Judas, todos eles tinham autoridade apostólica, mas eles não faziam parte dos 12, da escola dos 12. E nós vemos que havia muitos outros que faziam parte, que eram, vamos dizer, testemunhas de Jesus, mas não faziam parte dos 12. Por exemplo, Matias e outro que concorreu com Matias para substituir Judas Iscariotes. Então, Paulo chama esses de profetas, apóstolos e profetas. Nós vemos também quando ele fala no capítulo 4, verso 11 de Efésios, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Paulo aqui, ele deixa claro que esses pastores, apóstolos e profetas são os mesmos no contexto do capítulo 2, verso 20, e no capítulo 3, verso 5, que eles são fundamento. Claro que aqui, quando se fala dos apóstolos e profetas, fala de todos os dons que Deus deu à igreja, mas apóstolos e profetas são aqueles que eram testemunhas oculares e estavam entre os apóstolos, Muito bem, em Atos capítulo 3, verso 11, Lucas fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Entre eles estava Barnabé e Saulo. O mesmo Espírito levou Barnabé e Saulo para a obra que ele os tinha chamado. Então, notem que Paulo deixa claro aqui e Lucas deixa claro que havia profetas. O apóstolo Pedro, capítulo 2 de Pedro 3, verso 2 e 3, Pedro ele faz um paralelo entre os escritos, aquilo que foi dito pelos santos profetas, como diz aqui, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, ao que parece, nós pensamos que esses profetas são do Velho Testamento, mas no mesmo capítulo, o apóstolo Pedro ele cita o apóstolo Paulo e ele os coloca no mesmo nível, os escritos de Paulo, no mesmo nível das demais escrituras, conforme ele fala no mesmo capítulo de 2 de Pedro. Então, esses profetas, eles não existem mais. Eles, como os apóstolos também, os apóstolos e profetas eram somente aqueles que eram testemunhas de Jesus e que tinham autoridade de escrever a palavra de Deus ou falar a palavra de Deus, mas hoje nós não temos. O segundo tipo de profetas que o apóstolo Paulo fala é o profeta que é considerado o dom espiritual, né? O dom espiritual. Esse profeta, dom espiritual, difere do profeta dom, no sentido de Efésios, na palavra grega. Por exemplo, Efésios 4:8 diz que, portanto, se diz, tendo subido
às alturas, tendo levado o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8, e a palavra dom aqui é doma. Doma, que é uma palavra usada para apóstolos, profetas, certo? Pastores, mestres. Mas quando se refere a profetas, dom espiritual, Paulo fala a palavra grega charisma, que vem da palavra charis, que quer dizer graça. Então, Paulo difere do profeta, que é outra classe de apóstolo. Inclusive, ele fala em Gálatas que ele chama de outro dos apóstolos. Em Gálatas, Paulo, veja Gálatas, eu vou colocar Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19, Paulo diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. No verso 19 ele diz: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Esse outro dos apóstolos, a palavra grega heteros, significa outro de outra classe, diferente de alos, que é outro da mesma classe. Paulo diz que Tiago, o irmão do Senhor, era outro dos apóstolos, era de outra classe do apostolado. Ou seja, é o que Paulo também chama de profetas. Outro dos apóstolos, Paulo, ele comparou com Cefas, que Cefas era dos 12 apóstolos e Tiago, irmão do Senhor, era outro dos apóstolos. Nós vemos então outra diferença, é que os profetas do Novo Testamento, eles precisam ser provados, né? Eles precisam ser provados. Diferente do profeta que ele falou lá de Efésios capítulo 2, verso 20 e capítulo 3, verso 5. Esses profetas, dom espiritual, eles precisam ser provados. Diz o apóstolo Paulo, né, tratando-se de profetas, capítulo 14, 1 Coríntios, verso 29, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Muito bem, alguns dizem que esses profetas são os pregadores da palavra de Deus. Alguns eruditos, sensacionistas e até pessoas bem ortodoxas, homens de Deus, cheios da palavra, eles dizem que esses profetas, eles são os pregadores da palavra de Deus e essas profecias são a pregação da palavra de Deus. No entanto, nós vemos muitas dificuldades nessa interpretação. Primeiro, pela palavra grega, como eu falei para vocês, que Paulo difere, né, quando se refere a carisma, exatamente os dons espirituais do capítulo 12, capítulo 12 e capítulo 14. Depois, Paulo ensina que o objeto da pregação tem que ser a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, Paulo ensina isso, né? Paulo ensina em 1 Timóteo, o capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz: conjuro perante Deus que Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, queruxon ton logon, ou seja, proclama a palavra. Então, Paulo ensina que a pregação tem que ser a palavra. Dificilmente eu aceitaria que Paulo estaria ensinando para julgar a palavra de Deus, sendo proclamada pelos pregadores. Então, eu acho muito difícil Paulo relacionar a profecia à pregação. Depois, Paulo, ele relaciona a profecia a uma predição, nós vemos que isso já inclui que alguns não aceitam a profecia como predição, e Paulo, ele coloca a profecia como predição. Ele fala, inclusive, ele diz assim: ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado.
tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, se Paulo, ele fala que a profecia, ela é preditiva aqui nesse caso, porque diz o texto, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e prostrando-se com face em terra. Aí alguns dizem, não, essa pregação, quando alguém prega, a pessoa pensa que é Deus falando com ele no coração. Não, mas Paulo não está falando algo subjetivo aqui. Paulo disse, tornam-se manifestos. A palavra grega é clara, tornam-se manifestos. E por assim ser, eles se prostram face em terra, porque está falando dos segredos do coração. Então, é claro que aqui está falando de predição. Então, claro que isso aqui não é pregação da palavra de Deus. Depois, nós vemos que Paulo relacionando, falando a Timóteo, que ele foi objeto de algumas profecias. E Paulo, então, deixa claro que eram profecias preditivas. O que dizemos de Lucas, quando fala em Atos dos Apóstolos de Ágabo que dizia que havia de ter uma grande fome. E os discípulos reuniram quem? Barnabé e Saulo, para falar exatamente, para recolher ofertas aos irmãos, porque haveria de ter uma grande fome. E foi dito por Ágabo. E aí alguém vai dizer, mas aí é porque o cano não tinha sido fechado. Mas aí nós jogamos por terra a inspiração das Escrituras e a suficiência das Escrituras, porque se não for pelas Escrituras, qual a base que nós vamos ter para que isso aconteça, para que nós possamos dizer que as profecias são preditivas? Se não for pelos atos dos apóstolos, se não for pelas ações do Espírito Santo no meio da igreja durante o tempo, no primeiro século. Então, essa ideia, o cano não foi fechado, é de quem realmente não crê na suficiência das Escrituras. E até mesmo não crê que Deus inspirou, como disse Paulo ali, que toda Escritura é apta para o ensino, para a educação na justiça. Então, a profecia, ela é preditiva mesmo. Alguns dizem o seguinte, olha, baseados em 1 Coríntios, capítulo... eles dizem assim, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, verso, vamos dizer, vamos olhar aqui, que diz o seguinte, capítulo 14, verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aí ele diz, olha, a pregação edifica, a pregação exorta e a pregação consola. Então, é claro que a profecia é a pregação da palavra de Deus. Mas isso é um erro linguístico, até grave, porque aqui não está falando das características do discurso profecia. Aqui está falando exatamente das consequências desse discurso, que ele tem que codificar, exortar e consolar. E aí nós vemos aqui o próprio Paulo explicando isso, né? Quando ele diz assim, quando ele fala aqui, que dizer, pois, irmãos, capítulo 14, 1 Coríntios, verso 26, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, ele traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, Paulo usa vários gêneros, vários discursos, que é o salmo, doutrina, revelação, aquele outro língua, mas tudo seja feito para a edificação. Então, a edificação, consolo, isso é as características do discurso, e não, isso é a consequência do discurso, não as características. Seria como se eu dissesse, vou dar um exemplo na literatura, o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, onde ele traz como percepção a dúvida
e vamos dizer, a desconfiança. Aí eu diria que a característica desse discurso é a dúvida e a desconfiança. A característica do discurso de romance é a dúvida e a desconfiança. Mas isso está errado, né? O que Paulo está dizendo não são as características do discurso profecia, mas o que ele tem que gerar. As consequências desse discurso profecia tem que ser consolo, exortação e ensino. Então, isso não está falando das características do discurso, mas está falando das consequências, né? Ou seja, a profecia edifica, exorta e consola, tá? Muito bem, então é isso, esse é o resumo. Se alguém quiser se aprofundar mais, eu vou colocar aqui o link para que você possa ler sobre essas diferenças, sobre os profetas do Novo Testamento. Deus abençoe.